Ora bem, em 2006, o realizador Alejandro Gonçalves Iñárritu lançou Babel, um filme que, olhem, partiu o mundo da crítica ao meio, como poucas vezes se viu. E é precisamente essa a história que vamos desvendar aqui, como é que uma única obra conseguiu ser vista ao mesmo tempo como uma obra-prima e como um autêntico desastre. A pergunta é mesmo essa, não é? Como é que um filme pode ser uma coisa e o seu completo oposto? É um verdadeiro quebra-cabeças. Vamos lá tentar perceber como é que os críticos, os especialistas, olharam para o mesmo filme e chegaram a conclusões tão, mas tão diferentes. E vejam só isto, é o perfeito exemplo dos dois extremos. De um lado, temos quem diga que é uma proeza cinematográfica avassaladora. Do outro, é uma torre de vacuidade, uma falta de propósito abismal. É quase inacreditável que estejam a falar do mesmo filme, pois não? Bem, para tentarmos perceber de onde vem esta divisão toda, o melhor é começar pelo início, pela premissa do filme. E a verdade é que a estrutura é bastante ambiciosa. Tudo começa com um único tiro, um evento que parece isolado, mas que acaba por desencadear uma autêntica cadeia de acontecimentos que se espalha pelo mundo inteiro. É exatamente isso. O filme funciona quase como um puzzle gigante. Uma única ação, um único momento, cria uma onda de choque que atravessa o planeta e vai ligar personagens que, de outra forma, nunca se cruzariam, e as vidas deles ficam, claro, ligadas para sempre. Isto é, no fundo, o famoso efeito borboleta em ação, mesmo no coração da história. É impressionante ver como um gesto, uma única ação em Marrocos, acaba por ter consequências absolutamente trágicas e inimagináveis que saltam de continente em continente e vão afetar pessoas que, à primeira vista, não têm absolutamente nada a ver umas com as outras. Ok, com esta estrutura complexa em mente, chegamos então ao primeiro grande campo de batalha dos críticos, os temas do filme. Qual era, afinal de contas, a mensagem? O que é que o realizador queria dizer com toda esta teia de acontecimentos globais? E esta pergunta é mesmo o ponto central de todo o debate. Será que Babel é uma reflexão profunda sobre a forma como comunicamos, ou a falta dela, no mundo, ou é só uma confissão pretensiosa? No fundo, a grande ambição do filme foi a sua maior virtude ou o seu maior defeito? E é exatamente aqui que as opiniões se separam. Para uns, como o famoso crítico Roger Ebert, o filme era uma análise profunda sobre como os nossos preconceitos e pequenos erros podem levar a tragédias. Mas para outros, como Jens Anderman, não passava de uma ideia vazia, um uso politicamente vazio do efeito borboleta, que não dizia nada de realmente importante sobre a globalização. A perspectiva de Ebert era muito clara. Para ele, o filme não era sobre pessoas más a fazerem coisas más. Era sobre algo muito mais subtil, sobre os mal-entendidos que nascem quando culturas diferentes se cruzam e simplesmente não conseguem comunicar. Mas a discussão não ficou só pelo tema. Não, não. Os críticos também se pegaram por causa da própria forma como a história é contada. A pergunta era: este enredo todo entrelaçado funciona ou não funciona? E, mais uma vez, dois mundos opostos. Havia quem achasse a narrativa absolutamente cativante, com uma total clareza lógica e emocional. Mas, do outro lado, havia quem a considerasse uma maratona, forçada com reviravoltas cada vez mais difíceis de engolir. Ou seja, era uma obra de arte bem tecida ou uma confusão de fios soltos? E o mesmo se passou com os personagens. Para os fãs do filme eram personagens vivas, complexas, sem verdadeiros vilões, com os quais se conseguia simpatizar. Já para os detratores, bem, eram vistas como superficiais, cheias de estereótipos de postal turístico. A questão era, são pessoas de carne e osso ou só peões no tabuleiro do enredo? No entanto, no meio de toda esta discórdia, de toda esta troca de argumentos, há um ponto curioso. Houve uma coisa, uma única coisa, em que quase todos concordaram. Uma espécie de ilha de consenso neste mar de opiniões. É verdade, no meio de um debate tão aceso, críticos que estavam em polos completamente opostos encontraram um ponto de elogio unânime: a história que se passa no Japão. É fascinante, porque de repente, pessoas que discordavam em tudo o resto, aqui estavam de acordo. Por exemplo, James Borodinelli, que foi um dos grandes defensores do filme, disse que a história de Chieko, no Japão, era talvez a mais comovente e pessoal de todas. Para ele, era o coração emocional do filme. E agora o mais incrível, até Jens Anderman, um dos maiores críticos do filme, aquele que o achou vazio, teve de dar o braço a torcer. Ele disse que as sequências japonesas eram a exceção e que pareciam fazer parte de um filme diferente. E subentende-se de um filme bem melhor. E grande parte deste consenso deveu-se a uma pessoa, a atriz Rinko Kikuchi,
que interpretou a Chieco. A sua atuação foi descrita como desoladora, deslumbrante, arrebatadora. Foi de tal forma elogiada que lhe valeu, e com toda a justiça, uma nomeação para um Oscar. Foi um momento de unanimidade. Bom, vamos então resumir isto tudo e olhar para o verdito final dos críticos. E como já devem estar à espera, as conclusões não podiam ser mais dispares. Se olharmos para os números, a coisa fica ainda mais clara. Temos críticos como Rodney Twelftree a dar-lhe uma pontuação máxima, James Berardinelli a chamar-lhe obra-prima e depois do outro lado, Jan Zenderman a dar-lhe um 2 em 10, dizendo que tinha uma falta de propósito abismal. É uma divisão brutal. E este gráfico, bem, diz tudo, não é? De um lado, um 10. Do outro, um 2. Este abismo visual entre as classificações resume na perfeição o grande enigma de Babel. Como é que isto é possível? E isto deixa-nos com a grande questão a que fica a pairar no ar e que define todo o debate à volta de Babel. Será que estamos perante um filme genial sobre a falha de comunicação ou será que foi o próprio filme que falhou em comunicar aquilo que pretendia? A resposta, ao que parece, continua a estar nos olhos de quem vê.